dormíamos num colchonete em cima de um papelão, porque eu não tinha cama para dormir. O Dinei tá aí? Tá o Leco, o Dinei não veio. Meu irmão mais novo, quando foi lá para me ajudar, trazia o pouco que eu tinha. Falei para ele assim: Dinei, vai lá no meu quarto e pega a minha cama. Ele entrou no quarto, voltou e falou assim: mas que cama? Não tem cama. Eu falei assim: tem sim, aquele colchonete, aquele papelão. Aquilo é a minha cama. Mas para encurtar a história, depois que eu passei por tudo isso, eu liguei para minha mãe, era um carnaval. Depois que eu trabalhei no barracão da Escola de Samba Mangueira, começou o carnaval, todo mundo fica desempregado. E eu liguei para minha mãe, eles tinham alugado uma casa lá em Angra dos Reis, lá em Perequê. E minha mãe falou assim: meu filho, vem para cá. Nós estamos aqui. Não, nós estamos indo para Perequê, vai para lá, nos encontra lá e depois você vem para casa e a gente vê o que faz. Mas vem para cá. E eu engoli o meu orgulho pela primeira vez na minha vida. Quando eu falo que o orgulho só maltrata a gente, tira do nosso convívio as pessoas que nós amamos e as pessoas que nos amam. Eu engoli o orgulho, peguei a Márcia e nós viemos. E quando eu cheguei lá em Angra, estava minha mãe, os meus irmãos, meus primos, a minha família toda reunida. E a Márcia falou ali, esperando meu irmão chegar com a chave. Foi todo mundo lá para casa, em Perequê, e a chave ficou aqui em Volta Redonda, em cima da mesa. Todo mundo na rua. E quando eu cheguei lá, envergonhado pelo que eu fiz, há tempos eu não falava com a minha mãe, não via os meus irmãos, não via ninguém. Eu me comunicava muito pouco com a Bia, que é minha irmã de criação, para saber como estavam as coisas aqui. E quando eu cheguei, a minha mãe me abraçou, os meus irmãos me abraçaram, a minha família me abraçou e fizeram festa, porque eu estava de volta. É o que diz o Evangelho. E ali eu voltei, ficamos o carnaval. Acabou o carnaval, viemos para a Volta Redonda. E eu estava na oficina do meu irmão, sentado, e eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu não podia ficar morando na casa da minha mãe, dando mais despesas para ela. Afinal de contas, eu fui embora. Eu não merecia, eu não era digno de ser chamado de filho e morar na casa dela depois da malcriação que eu fiz, depois do que eu fiz com a minha mãe, eu não merecia. E eu precisava trabalhar, eu precisava fazer alguma coisa. E na oficina do meu irmão, foi quando eu conheci Dom Joanir. E conversando com ele, ele falou assim, foi numa quinta-feira de manhã, ele falou assim: hoje tem missa na igreja de Santa Edviges. E eu nunca tinha assistido uma missa na minha vida. A gente ia, eu e meu irmão, a gente ia para a igreja evangélica com minha avó, até certa idade. Eu nunca tinha assistido uma missa, não tinha primeira comunhão, não tinha nada. E quando eu fui para a igreja de Santa Edviges, onde hoje o nosso bispo é Dom Duarte, alguns membros da comunidade de Santa Edviges estão aqui, muito obrigado. E lá na igreja de Santa Edviges, tocou esta música e cantou no Evangelho. Muito alegre eu te pedi o que era meu, parti num sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. E eu voltei. E essa música mexeu muito comigo, ela mexeu muito comigo, eu chorei a missa inteira. Sentado no banco daquela igreja, eu chorei a missa inteira. E eu pensei, a minha mãe me perdoou. Deus também.
vai me perdoar. E Dom Johnny me acolheu como um filho, como o Dom Duarte disse aqui, que foi o nosso sermão também na missa de domingo, no Dia dos Pais. Quando nós adotamos um filho, nós escolhemos amar aquele filho. Às vezes nós não escolhemos adotar um filho, como o Dom Duarte não escolheu me adotar, mas ele recebeu e ele teve que aprender a me amar e eu a amá-lo também como pai. Mas, e lá atrás, quando eu nem pensava que eu era capaz, eu perguntei assim para Dom Johnny: Dom, na sua igreja padre pode casar? Ele pode. E o que precisa? A pior besteira que eu fiz na minha vida foi perguntar isso para ele. E o que precisa para ser padre? E isso seria possível? Ele acreditou em mim. E o maior ensinamento que eu carrego até hoje de Dom Johnny, que não pôde estar aqui hoje, porque está lá em Cabo Frio agora, é bispo da igreja de São Jorge, da Diocese de Cabo Frio, igreja de São Jorge também, lá em Cabo Frio, e não pôde se ausentar da diocese para estar aqui. E eu vivia com a cara enfurnada nos livros, e ele me disse assim: diácono, eu já era diácono, os livros só servem para te orientar. O que vai te ensinar a ser padre é aquele povo que está lá na igreja. É ali que você vai aprender a ser padre. Use os livros só para te orientar, mas é o altar que vai te ensinar. E esta lição eu carrego até hoje na minha vida, porque realmente é aqui que eu tenho aprendido. E eu aprendi que na vida não importa a quantidade de vezes que você bate, a quantidade de vezes que você ganha, mas a quantidade de vezes que você cai, que é capaz de se colocar de pé e continuar em direção dos teus sonhos. E eu apanhei, eu caí, eu caio mais do que eu levo, do que eu bato. Mas todas as vezes que eu caio, eu peço para Deus que Ele me colocasse de pé. E assim tem sido Deus na minha vida. E ter cada um de vocês aqui hoje, você não sabe a alegria que é, a satisfação que é ver os meninos, as nossas crianças. Quando o Ronald entrou aqui com um filho no colo, eu não tenho palavras para explicar a sensação, a emoção que é de vê-los novamente, de tê-los aqui ao meu lado. Eu sei que o Diego me ligou, foi hoje aniversário do pai dele. Ele teve que estar com o pai, mas eles viajaram, mas assim, sabe, a satisfação de ter vocês aqui, quando eu os vi entrando, quando eu os vi chegando aqui na frente para poder dançar, para poder louvar a Deus do jeito que vocês sabem, do jeito que vocês sempre fizeram, do jeito que vocês me carregaram no colo, do jeito que vocês me acolheram, me receberam como pai, como irmão, como amigo. Valeu a pena. Valeu a pena. Cada vez que eu apanhei, cada vez que eu caí, pois cada vez que eu caí, vocês estavam aqui para me colocar de pé. Tem um ditado, né, que diz que atrás de todo homem bem sucedido tem uma grande mulher. Isso é mentira. É do lado de todo homem bem sucedido que tem uma grande mulher. Pois é, do meu lado. Foi com o apoio, foi com a ajuda desta mulher pequenininha
mas grande em coração, brava, brigona. Foi com apoio, foi com ajuda, foi com aquele juramento do matrimônio. Qual é o juramento do matrimônio que a gente faz, casar? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando por todos os dias da minha vida. Assim tem sido a Márcia. Se eu cheguei até aqui, porque eu não estive só. Antes de todos, quando eu disse sim lá para a Dom Joani, eu quero ser padre. Eu não disse sim sozinho. Eu já tinha a Márcia do meu lado. E ela disse sim junto comigo. Tá certo que depois fez novena, pedindo a São Jorge para poder me fazer desistir de ser padre. Ela chegou a conseguir. Mas estamos aqui. Então tudo isso aqui foi possível porque antes de todos aqui, teve você, Márcia, na minha vida. Teve o seu carinho, teve o seu amor. E a primeira leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, diz assim: o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo perdoa. E é o amor que eu sinto por você, a gratidão que eu tenho pela bênção de ser pai carnal, não pai espiritual, ter um filho maravilhoso. Isso tudo eu devo a você, que antes de todos sempre esteve do meu lado e sempre vai estar do meu lado. Não tenho palavras para dizer o quanto eu te amo, o quanto esse sonho só foi possível porque eu não sonhei sozinho, porque você sonha comigo. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado por fazer. Nós vamos agora fazer uma homenagem rapidinho. Daqui a pouco eu quero que todos fiquem aqui, porque nós vamos aqui para o salão da Associação de Moradores, onde lá vai ter uma recepção. Eu pedi aos guardiões que orientassem, que encaminhassem todos para lá, para que lá sim a gente vai cantar parabéns, tem bolo, tem salgadinho, tem refrigerante. Então fique aí e nós vamos para lá. Mas primeiro, nós vamos fazer algumas homenagens. Eu quero só que entendam o seguinte: hoje nós temos atuantes aqui, nós temos 15 guardiões. Mas nós vamos fazer uma homenagem aos primeiros. Lá em 2004, quando eu comecei, teve sempre os primeiros. Tudo tem o primeiro, tudo tem que começar de alguma forma. E quando nós começamos aqui na igreja de São Jorge, nós tivemos os primeiros. O primeiro a ser homenageado, eu vou fugir aqui a regra, porque está em ordem alfabética, mas eu vou fugir a regra só desta vez. Eu sinto uma falta imensa deste amigo, deste irmão, deste companheiro que eu tive aqui na igreja de São Jorge. Eu queria chamar a avó, para a avó vir aqui. E é só uma lembrança do meu amigo Marlon,
Eu sei que ele está aqui conosco porque ele sempre sonhou comigo isso daqui. Aqui, vó. Recebe com muito carinho. Eu sei que a hora está avançada, mas vocês vão perdoar amanhã. Só daqui a 10 anos a gente faz de novo. O Marlon foi exemplo de... Não é porque morreu não, porque tinha os seus defeitos. Eu nunca escondi, eu sempre falo aqui que tomava suas cachaças. Eu vou até falar, preciso lembrar que ele tomava cachaça assim, tomava cachaça, tomava suas pingas. Mas depois do meu pai, foi o segundo homem que eu conheci que sente frio para dar sua blusa para outro vestir, que anda descalço para dar o seu calçado para outro usar. Eu conheci o meu pai, grande homem, que depois do meu pai eu conheci o Marlon com essa mesma qualidade, com essa mesma generosidade, com este mesmo coração. Quando nós começamos aqui, nós pagávamos aluguel. Pagávamos R$200 de aluguel por mês. O Marlon estava desempregado. E ele disse assim, me dá só R$100 de aluguel, os outros 100 deixa para a obra da igreja. Deixa para fazer obra na igreja. Quem, gente? Quem desempregado vai fazer isso? Depois nós fizemos os carnezinhos para comprar, aqui onde é a igreja de São Jorge, porque nós pagávamos aluguel, e quando fizemos o carnezinho, ele pegou um carnezinho para ele também. A Maria Inês pegou um carnezinho para ela também, e eles é quem recebiam o dinheiro que nós pagávamos, e eles também contribuíam com o carnezinho para comprar aqui. Então, não tem como a gente falar da criação daqui, da igreja de São Jorge, dos meus 10 anos de padre. Os meus padrinhos, da minha ordenação de padre, foi o Zé Geraldo, a Seis, a Maria Inês e o Marlon, que receberam com muito carinho, que receberam com muita alegria o meu sacerdócio. Depois dessa homenagem ao Marlon, agora sim eu vou seguir aqui para a gente ir um pouquinho rápido. Nós vamos chamar aqui as pessoas que estão aqui na igreja há 10 anos, que assistiram a primeira missa no dia 23 de abril do ano de 2004. Cadê Dona Adélia? Vem cá, por favor. A senhora me deu um presente, agora eu vou te dar um. Pode abrir. É uma medalha de honra, é só puxar a caixinha.